Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui pela FAIP falando de um assunto que eu gosto muito, que é a hidroxiapatita, bioestimuladores, né? E é um material que cada dia eu uso mais e é o motivo do meu trabalho de doutorado foi exatamente a hidroxiapatita. Esse é o meu currículo, né? Eu sou doutor em clínicas odontológicas, professor pela São Leopoldo Mandica aqui de São Paulo, de mestrado e pós-graduação. Início cursos internacionais, mas vamos ao que interessa, que é a aula, certo? Vamos conversar sobre a aula. Hidroxiapatita de cálcio na harmonização orofacial, né? Então, ele é versátil, é um material espetacular para a gente usar, tá? Porque ele é um material que nós temos no nosso organismo, né? Um material natural, não é um bioestimulador de origem sintética, né? Ou seja, ele é uma origem que o nosso corpo é compatível, né, é biologicamente compatível, ele tem uma biocompatibilidade muito grande com a hidroxiapatita, e isso eu acho principal hoje na harmonização orofacial. Eu acho que o material tem que ser menos agressivo, mais acessível, como eu falo, à célula, certo? Acho que a célula tem que responder muito bem esse ponto da harmonização orofacial. O histórico, né? Então, em 2006, a FDA aprovou o uso da hidroxiapatita para preenchimento e bioestimulação. Então, foi usado inicialmente ela de origem animal e calcária, né? Que seriam as conchas. O pessoal começava a utilizar muito ela de uma origem não sintética, certo? Então, essa é a fórmula da hidroxicálcio, da hidroxiapatita, certo? Ela é biomimética. O que que ela é? O que que é isso? Ela é, ela é similar à composição mineral do osso, certo? Ou seja, ela parece como se fosse não xerox, né? Porque não tem a mesma naturalidade, mas ela mimetiza o aspecto celular que nós temos no nosso organismo. É aquilo que eu falei, né? A sintética é natural. A natural provocava pelas impurezas dela, então ela tinha reações alérgicas enormes, né? Então tinha umas reações, né? Isso, vamos botar, década de 70, década de 80, não hoje, que hoje ela é totalmente sintética, certo? Feitas em laboratórios, controladas, esterilizadas, padronizadas as partículas, menor risco de reações imunológicas, alergogênicas, né? Então, isso que dá uma segurança maior à nossa aplicação. Vamos falar das normas comerciais que a gente tem hoje no mercado brasileiro, né? Que seria a Radiesse, a Diamond e a Steam. Minha pesquisa e minha aula vai se basear mais ou menos nas três, porque é o que a gente tem no mercado. Hoje as farmácias de manipulação foram proibidas de produzir a hidroxiapatita, certo? Então, praticamente no mercado, hoje nós temos basicamente essas três marcas, né? A Radiesse da Merz, a Renova, a Diamond da Renova e a Steam da Eliquia. É um produto coreano, certo? Que está sendo importado pela Eliquia. Então, assim, todos me perguntam, poxa, posso usar qualquer uma? É tudo igual? Não. Né? Isso não só em hidroxiapatita, mas em materiais à base de ácido hialurônico. Tem uma diferenciação comercial? Sim, comercial, logicamente, mas estrutural, dentro do componente, existem formulações diferentes, reticulações diferentes, carreadores diferentes, G-primes diferentes, então cada um é indicado para uma coisa, não só em relação à hidroxiapatita, mas em relação a qualquer outro injetável de uso geral. Então, a hidroxiapatita, eu falo que ela é bifásica, né? Então, ela tem uma ação de preenchimento, certo? E uma ação de bioestimulação. O preenchimento imediato, a gente faz com a hidroxiapatita com uma diluição zero, praticamente, ela 1:0, né? Que a gente não dilui. Então, muitos fabricantes têm ela até com lidocaína, né? Então, nessa composição dela, para você fazer a injeção direta, pura,
né, na região provavelmente justa óssea, supra-óssea, porque ela não tem diluição. Então, como falo, é uma ação de preenchimento total. Ela pura, ela faz o preenchimento. Ela também vai fazer a bioestimulação, mas inicialmente ela faz mais preenchimento do que a bioestimulação. Aí vão vir as diluições específicas, né, para a área de face, área de pescoço, e cada marca comercial, isso eu vou mostrar no final da aula, mostra as indicações específicas de cada marca. Então, cada marca tem uma ação tipo, essa aqui funciona pura, essa aqui funciona diluída, essa funciona hiperdiluída. A fase inicial, né, o gel carreador é colocado, todas têm gel carreadores das 3 marcas, né? Então, a diferenciação principal é que a Diamond tem 55,7% de hidroxiapatita, enquanto a Sting e a Radiesse, ela tem 30%. Existe um gel carreador, né, na base de carboximetilcelulose, água, que ele funciona exatamente como um veículo para levar essa hidroxiapatita para as regiões que você queira aplicar, certo? Então, esse gel carreador, junto com a hidroxiapatita, vai dar aquele volume imediato, certo? Só que esse gel vai ser reabsorvido muito mais rápido do que a hidroxiapatita. A fase inicial, injeção, a fase intermediária de 3 a 6 meses, né? Então nós temos a produção inicialmente de colágeno tipo 3, que é um jovem, um colágeno jovem, que vai induzir uma formação ou uma melhora desse colágeno tipo 1. Então o gel carreador nessa hora é totalmente reabsorvido. Então as partículas continuam lá, ativas, né? Dependendo da configuração de partícula, de reabsorção lenta ou não, né, de dissolução dessa esfera de hidroxiapatita, dependendo da tecnologia que é feita entre as marcas, umas têm uma dissolução mais rápida da molécula, né, da esfera de hidroxiapatita, e outras demoram um pouco mais. A fase tardia, que assim, as microesferas são fagocitadas, e nesse uso, né, nessa fase que os macrófagos estão fazendo essa fagocitose, é uma produção de colágeno intensa para a reabsorção desse produto. Ou seja, qualquer bioestimulador, ele provoca um trauma, certo? Então, provoca o trauma, o macrófago vai lá, vai querer comer, né? Parece um joguinho daquele come-come antigo e tal, vai lá e produz colágeno. Basicamente é isso, indiferente de tipos de bioestimuladores. Minha ênfase para a hidroxiapatita é natural. Ela existe na composição dos nossos ossos e nossos dentes. Então, há muita confusão, né? Vou fazer um preenchimento, vou usar ácido hialurônico, vou usar a hidroxiapatita. Então, o que a gente tem que diferenciar? Os dois fazem preenchimento? Os dois fazem preenchimento, certo? Só que o ácido hialurônico, ele tem certas vantagens e certas desvantagens, né? Então, volumização e hidratação, ácido hialurônico. Ele é reversível? Sim. A hidroxiapatita a gente não consegue reverter, certo? Durabilidade, ela é menor de 6 a 12 meses, menor viscosidade e elasticidade. Ideal para áreas delicadas, lábios, olhos, região que a hidroxiapatita, ela tem uma área que não é indicada, mais ou menos a área T, área de mobilidade facial, a gente não coloca hidroxiapatita. A hidroxiapatita ela já tem um efeito lifting, porque ela pura, ela vai fazer aquele ponto de marcação com uma resistência maior que o ácido hialurônico, né? Só que ela vai preencher e estimular ao mesmo tempo. Ela não é reversível, ou seja, não existe uma hialuronidase ou qualquer produto que possa dar uma segurança, né? A gente pode falar assim, né? Eu escuto muito isso de alunos, poxa, posso usar ácido hialurônico porque eu tenho hialuronidase, eu vou ter uma segurança de reverter qualquer erro, né? Qualquer sobrecorreção, alguma coisa. Não, não é bem assim. Tá? Então, temos a hialuronidase para o ácido hialurônico, tranquilo, ajuda, tal, mas a parte da hidroxiapatita de cálcio a gente não tem. Então, assim, cuidado, certo? Tanto um como o outro, né? Porque um tem um antídoto, entre aspas, que a gente vai
radicalizar ou fazer uma sistemática de tratamento um pouco mais profundo ou mais arriscada, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Muito cuidado nesse ponto, porque segurança. Segurança é o principal. Nós temos segurança no tratamento, na indicação, nisso aí a gente vai muito bem no tratamento preconizado e indicado para esse paciente. E aí nós vamos começar a fazer umas comparações, né, da hidroxiapatita com os materiais sintéticos, né? Então, o polilático é um estimulador puro, sem efeito, resultados progressivos, a mesma coisa. Desvantagem, né, que requer um pouco mais de sessões, né, durabilidade um pouco maior, de 24 meses, só que é aquilo que eu falo, é um polímero, né, a maioria dos outros bioestimuladores são polímero, não é uma coisa natural. Então, eu já fico meio, assim, não contra, né, já usei os outros produtos, né, outros bioestimuladores, mas assim, eu acho que a hidroxiapatita te dá uma vantagem muito grande e o pessoal fala, custo, é um pouco mais cara, mas o resultado final eu acho que compensa o investimento que você possa fazer com a hidroxiapatita. E os pontos chaves, né, que eu falei, microsferas em gel carreador, né, carboximetilcelulose em 70% na maioria dos casos, tá? Totalmente reabsorvível em 12 a 18 meses. Aplicação subcutânea ou intradérmica com uma diluição, certo? Indicado para as reservações volumétricas e melhora da qualidade da pele. E aquilo que eu falo, estimula diretamente os colágenos tipo 1 e 3. E ela tem uma ação de indução muito forte. Ela tem uma ação de proliferação celular e de viabilidade celular grande. A gente consegue ter efeitos assim com a hidroxiapatita, uma biocompatibilidade, uma baixa citotoxicidade em concentrações também, né, baixas, tá? E ativa o metabolismo celular. Isso é importantíssimo. Então a gente tem que pensar, colágeno tipo 3 é um colágeno jovem, colágeno tipo 1 é um colágeno maduro, é um colágeno de estruturação. O 3 se transforma no 1. Então a gente tem que pensar muito bem aonde vai colocar, o porquê vai colocar, quantidade, concentração, diluição, em todos os casos. Indicações faciais clássicas, suco, eu aplico no suco, o pessoal fica com um pouquinho de medo de aplicar no suco naso, você pode aplicar. Você pode aplicar com cânula, com uma diluição, né, de 1 para 2, 1 para 4. O resultado não é imediato, porque você fazendo uma diluição de 1 para 2, 1 para 4, você vai ter um material um pouco mais fluido, você vai ter aquele pequeno volume do produto, né, muito devido ao soro da diluição, mas com o tempo, depois de 4 a 6 meses, você vai ver o ganho que nós temos na correção desse suco, ele é muito grande, muito grande. Região malar é muito bom, muito bem indicada, né? A região de malar para a gente fazer uma reestruturação, fazer um efeito lifting, é espetacular. O mento dá uma projeção muito grande no mento. E a mandíbula, que eu acho é o melhor lugar para se aplicar a parte de hidroxiapatita, porque principalmente quando a gente pode fazer uma instalação um pouco mais justa óssea, porque ela vai trabalhar até em tecidos profundos lá, ela vai ter uma estimulação celular até na parte profunda, definindo totalmente o ramo mandibular. O terço inferior e mandíbula, né? Então a gente consegue fazer uma definição do ângulo mandibular, projeção da linha mandibular, suavização da transição mandíbula-pescoço, certo? Mas tem um lugar que a gente não pode aplicar. É na região do jaws que a gente não pode aplicar. Lembre-se que todo bioestimulador é um fermentinho. Você vai colocar ali, vai aumentar aquele jaws. Então, você sempre na marcação ou na aplicação, você faz um ciclo na região de jaws, você não chega com a hidroxiapatita nessa região. Ele é diluído, né? Então, assim, como posso falar? Pescoço é um tecido um pouco mais fino, então a gente vai fazer uma estimulação de 1 para 4, 1 para 6, né? Rende bastante material, certo?
Então, todos esses efeitos, né, do bioestimulador, da eluição de hidroxiapatita, a gente vê na melhora da textura, redução dos poros, rugas finas, é espetacular, elasticidade, né, você faz aquela aplicatura no paciente, que ele segura a bochecha e puxa, você vai ver que diminui, como melhorou, tirou aquele aspecto fofão daquela bochecha que a pessoa puxava. Então, o colágeno tipo 1 já está estruturando totalmente aquela pele, então não tem aquela flexibilidade, né, de fofão. E a área de aplicação, aquilo que a gente falou, pescoço, colo, nas mãos também, né, braços internos na região, eu sei que não são dentistas que estão assistindo essa, essa aula, então você pode botar na parte interna do glúteo, você pode colocar muito, né, uma bioestimulação em glúteo muito utilizado hoje, estrias, todas essas regiões são muito bem preconizadas o uso. O denso canal diluído, aquilo que eu te falei, que a aplicação em plano profundo, a maioria das vezes é com agulha, certo? Foco em volume e estruturação, indicada para preenchimento de sulcos, restaurações volumétricas. Bolos linear, aí você já usa, você pode usar cânula, certo? Então, pensa, ela pura, certo? Ela pura, quando vem da seringa, ela pura. Você pode fazer bolos para dar aquela sustentação, principalmente em malar, principalmente em gônio, naquelas regiões que você queira, posso falar, ter aquele ponto avançado para fazer uma remodelação dessa parte óssea. E diluído, pode ser intradérmica ou subdérmica, basicamente aí é só estímulo, né? O denso ele faz volumização e estímulo, e o diluído melhora a qualidade da pele, né? Então microbolos, retroinjeção, na PAGE, você pode trabalhar tranquilo. Muito cuidado só com a agulha que você possa usar, até a cânula também que você pode usar na hidroxiapatita, que se for muito fina, ela pode condensar. Tá? Ela dá uma condensada e aí você tem que trocar várias agulhas e várias cânulas no tratamento. Então, a proporção, né? 1 para 1, 1 ml de hidroxiapatita mais 1 ml de diluente, né? Que esse diluente pode ser 0,5 ml de uma lidocaína sem vaso, 0,5 ml de soro, 1 para 2, você pode botar 1 de soro e 1 de anestésico, e 1 para 0 seria a diluição pura, quando você coloca lá pura. Então, assim, 1 para 3, 1 para 4, pescoço e áreas finas, né? Têmpora, 1 para 2, certo? A linha C, a linha posterior lá atrás, 1 para 1, você pode colocar. Então, esse meu trabalho, é que eu não posso ainda falar desse trabalho que eu fiz de doutorado, até ser publicado, e ele fala muito dessa reestruturação próxima ao osso, né? A reestruturação profunda da hidroxiapatita. Então, a agulha veloz os cânulas, isso aí, para quem faz preenchedor, já sabe exatamente o que nós temos, né? Eu praticamente só uso a 22G, a cânula, tá? Não uso a 25, uso a 22, que eu acho que é uma cânula mais segura que a gente tem, de calibre um pouco maior, a gente tem uma segurança maior. E a agulha, a 30G, ela pode dar uma entupidinha na hidroxiapatita pura, tá? Então eu prefiro usar a 30G. As profundidades que eu falei, né, sobre o perostal, muitas vezes ela é uma instalação com agulha, você pode fazer pontuais na área de malar, né? Então, CK1, CK2, você pode fazer certos pontos com agulha, zigomático, você pode fazer com agulha, ou você pode trabalhar também, só quero fazer um pertute, só quero dar um furo, você trabalha com a cânula sem problema nenhum. E estamos subcutâneo profundo, certo? Superficial e intradérmico. Quanto mais superficial, mais diluído ela tem que ser, tá? Então, quanto mais superficial, mais diluído ela há necessidade de ser. Regiões de alto risco, não vamos usar na glabela, é altamente de risco. Infraorbitária nunca se usa. Asa nasal também não se usa. Temporal, com muitas restrições, eu já vi casos, como eu te falei, uma diluição pura praticamente, eu vi casos de necrose, né, de obliteração da artéria temporal, ela pura, então um pouco mais diluída, né?
Sulco nasolabial profundo, você consegue colocar, tá? Fazendo a técnica correta, com cânula, no mesmo sistema que você pode fazer com ácido hialurônico, você pode usar tranquilamente a hidroxiapatita. Você pode colocá-la pura até na região de asa do nariz, tocando no osso com agulha, fazendo uma aspiração e aplicando uma quantidade pequena. Homens e mulheres, a gente tem que analisar os dois tipos de rosto, né? Analisar mesmo, né? Falar, pô, vou fazer rosto masculino, vou fazer rosto feminino. O que que a mulher hoje procura? Um rosto triangular. O que que o homem procura? Um rosto quadrado. Então, isso tanto com bioestimulador, com ácido hialurônico, com órteses faciais, a gente trabalha analisando o perfil do rosto e o perfil psicológico do paciente também, para ver o que que ele quer, o que que ele deseja, aonde ele quer chegar com esse tratamento. A flacidez, aquilo que eu falei, é espetacular, né? Então, a flacidez, você faz a técnica de fanning, né? Com uma diluição de 1:2, 1:3, em toda aquela parte posterior, né, do SMAS fixo, você faz aquele estímulo partindo do SMAS fixo, jogando um pouco para o SMAS móvel, uma diluição maior, né, para tirar essa flacidez, aquele aspecto de tecido flácido, todas aquelas coisas, ele melhora muito. Ele trabalha diretamente na matriz extracelular, certo? Então, a gente tem liberação por osteopostina, osteocalcina, ela vai melhorar essa adesão celular, ela vai melhorar essa ativação da MEC, né, da matriz extracelular. Nós vamos ter colágeno tipo 1, colágeno tipo 2, vamos ter vários aspectos favoráveis a essa viabilidade celular e essa proliferação celular que a gente vai ter com o uso da hidroxiapatita. O estímulo que eu falei do colágeno 1, colágeno 3, lembrando, o colágeno 3, ele é inicial, ele é um colágeno jovem, ele vai se maturar e vai se transformar em colágeno tipo 1. Então, a resposta celular inicial é colágeno tipo 3, vai ter um pico, né? Então, a gente vai ter um pico de colágeno tipo 3, um stop, assim, e vai ter uma queda da formação desse colágeno tipo 3. Nas pesquisas que eu fiz, ficou muito nítido isso. E a hora que a gente começa a ter essa queda do COL3, né, do colágeno tipo 3, você já vai ter uma maturação, né, de fibroblastos com a formação do colágeno tipo 1. Então, nós temos que pensar exatamente nisso, ver essa pele que a gente está tratando, analisar essa pele, ver o que a gente precisa para essa pele, indicação. Ah, posso misturar alguma coisa com a hidroxiapatita? Nós temos, né, trabalhos aí de materiais, né, que são, como posso falar, também o Harmonicá, que é uma mistura de hidroxiapatita com ácido hialurônico. Eu só acho assim, tudo bem, nada contra o produto, já usei o produto, tudo, já colocaram até em mim, mas o que está adiantando, né? Então, assim, é hidroxiapatita ou é o ácido hialurônico, né? Então, eu acho misturar, a gente vai estar, talvez até interferindo nas ações celulares de bioestimulação dos materiais, tá? É uma crítica, sim, é uma pesquisa que eu quero, depois dessa inicial que eu fiz de hidroxiapatita, estou com umas ideias de aprofundar um pouco a pesquisa da hidroxiapatita, do uso conjunto ou não conjunto, o que que a gente pode melhorar essa ação de bioestimuladores, do bioestimulador, uma melhora com produtos, de repente, né? A gente botar algum fator de crescimento a mais, botar um silício, uma vitamina C, será que vai interferir nessa bioestimulação? Será que ela vai dar um efeito citotóxico em relação à hidroxiapatita? A gente não sabe. Porque que eu sei que ele tem muito achismo, essas pesquisas que eu fiz, né, durante 4 anos para o doutorado, é muito achismo, tem muita coisa errada, muito, sabe, eu fiquei impressionado até com artigos que são totalmente com viés de patrocínio, então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê esses artigos, vê os viés, vê se tem patrocínio, e essas misturas mirabólicas aí que estão usando, a gente precisa, não tem, eu quero ver uma pesquisa, eu quero ver um trabalho sério, eu quero ver a comprovação científica se produz A, B ou C.
e o A, B ou C, o que provoca, o que não provoca. Então, misturar os produtos ainda, eu acho... a gente vê resultado clínico, sim, nós vamos ver, a gente tem o resultado clínico, nós conseguimos ver esse resultado clínico, mas o que está estimulando? É o A, B ou C que está nessa composição. Isso que é a minha grande preocupação. Então, ela tem uma valorização estruturada, né? Aquilo que eu falei, diretamente, você preencheu com uma diluição 1:1 ou 1:0, você tem uma marcação, você tem um volume inicial, uma sustentação pelo aquele volume com a hidroxiapatita e com o gel carreador, certo? Então, a gente tem já, né? Então, vamos lá, região de zigomático, a gente consegue fazer uma evolução muito grande nisso aí. Textura, né? Então, antes do tratamento, os resultados que a gente tem e a tecnologia que a gente pode aplicar também, né? Então, a hidroxiapatita, ela é, ela é um Romeu e Julieta, né? A hidroxiapatita junto com o HIFU, né? Com a tecnologia de HIFU, né? Então, é um Romeu e Julieta, um complementa o outro, né? Você pode ter um resultado muito melhor usando a combinação, né, de hidroxiapatita e HIFU, e o resultado é melhor, muito melhor. Não vai fazer na mesma sessão, tá? Faz um antes ou outro antes, mas nunca faça na mesma sessão. A hidroxiapatita com a tecnologia de radiofrequência microfocada, tá? Nós temos aparelhos hoje maravilhosos no mercado, temos aparelhos de ponteira única, temos tecnologia nacional hoje com aparelhos de ponteira única baratos no mercado, ao redor de 10, 12 mil reais. Nós temos aparelhos aí de qualidade. Eu testei esses aparelhos, né? Eu fiz o teste direto em loco desses aparelhos monopolares, resolvem, não tem consumíveis, o custo final para você profissional é bem menor do que as outras tecnologias. E aquilo que eu falei, né, a associação com outros procedimentos, né, a toxina botulínica é ótimo, então você tem que dar o prazo. Então a toxina, eu vou travar o músculo, vou aplicar antes, certo? Um ácido hialurônico, áreas delicadas e a hidroxiapatita para outras áreas, certo? Pode ser aplicado nas mesmas áreas? Pode, mas em planos diferentes. Os fios não tem tanto problema também, porque você não vai brigar, né, com o produto que foi injetado, é só respeitar a área que você vai colocar para também não ter uma flutuação naquela região. Radiofrequência, aquilo que eu falei, é espetacular, tá? 2 a 4 semanas antes você faz o HIFU, porque a hidroxiapatita uma pedra, né, um material. Você pode ter um problema um pouquinho chato de você aplicar em cima de um produto recém-colocado. Eu prefiro que você coloque a hidroxiapatita depois do HIFU. Mas tem pessoas que colocam antes, colocam depois. O interessante é esperar de 2 a 4 semanas entre essas sessões. Os resultados clínicos são espetaculares, tá? São maravilhosos da hidroxiapatita. Você tem uma melhora de textura, tem uma melhora de tônus facial, poros, a pele brilha, a pele começa a ter vida. Só que lembra que eu falei? Combinações, você pode trabalhar com ácido hialurônico para trazer água também. Você precisa ver se essa pele não está desidratada. Então, talvez você tenha que trabalhar com ácido hialurônico para ter um resultado melhor também. Durabilidade, aquilo que nós falamos, né? São 18 meses que ela pode durar, certo? E muitos casos que se fazem em base de mandíbula com concentração baixa, né, ou zero, então você manda o paciente fazer uma panorâmica, parece aquela linha de calcificação, né, então o radiologista fica assustado achando que pode ser alguma lesão óssea, tudo, né, mas fala que foi feito a hidroxiapatita na região que aí fica bem tranquilo nisso aí. Então, aquilo que eu falei, nas evidências histológicas, por isso que eu falo, nós temos que ver o que traz de bom o material, certo? A gente tem que ter uma análise, tem que ter ciência em cima, tem que ter estudo nisso aí, né? Então, ele provoca um aumento de 40 a 67% no colágeno tipo 1, que é o colágeno estrutural, que seria a malha estrutural de toda a nossa derme, certo? E um aumento de 29 a 52% no colágeno tipo 2, que é o reparador.
é um colágeno jovem, é o colágeno de start, certo? Então, a gente tem que pensar nesses pontos. Aumento da espessura dérmica também está comprovado em artigos científicos de qualidade, né, sem viés de patrocínio A, B ou C, certo? E assim, mas nunca prometa o resultado imediato da hidroxiapatita, tá? Ou de qualquer bioestimulador. A pele vai ter uma reação àquele material, àquele produto que foi injetado. Então você tem que tomar cuidado nisso aí. Então, é aquilo que eu falo, né? Ele provoca uma resposta inflamatória, né? Então você coloca o trauma da agulha, o trauma da cânula já provoca esse trauma, já provoca essa reorganização, essa produção de colágeno tipo 3, que é um colágeno reparador. Então, esse ciclo de remodulação, ele que vai deixar tudo ser estruturado. Então, aplica, certo? Proliferação celular, com uma síntese de colágeno tipo 3 transformando em colágeno tipo 1, e aí vai dar toda essa reorganização estrutural na sua pele e essa reestruturação facial da tua pele, dos pontos que foram injetados, vão te dar essa melhora clínica, esse aspecto mais jovial do paciente. As propriedades reológicas do produto, isso a gente tem que ter um conhecimento, certo? É um módulo elástico de alta capacidade de sustentação, ele puro, tá? A coesividade molhadrada baixa, porque ele fica no local da aplicação. Viscosidade alta, né, quem aplicou ele já puro, você vê que ele é mais durinho de aplicar. Ele tem uma dificuldade de você apertar essa cana, tá? Elasticidade moderada, né? Ele não tem aquela capacidade do ácido hialurônico de você comprimir ele voltar, né? Aquela capacidade de reagir à força de deformação, aquela força de pressão no produto. O lifting, né, que a gente pode fazer, trabalhando na área de têmpora, trabalhando na área de SMAS fixo, a gente consegue fazer um lift, porque você vai criar mais tecido, você vai criar pontos de sustentação, você vai criar um lift natural com a bioestimulação, né? Uma sustentação, uma neocolagênese, densidade térmica, tudo vai trazer um benefício para você analisar e você sentir que tem essa área de lifting. E só que aquela coisa, têmporas, cuidado. Hoje está sendo, né, têmpora, todo mundo quer preencher têmpora, 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 têmpora. Nós temos uma área anatômica de risco, com matéria temporal superficial, matéria temporal profunda, que está lá. Cada hora, cada paciente tem um plano diferente naquela artéria. Então tem que estudar muito, ter um conhecimento anatômico, fazer cursos com cadáver, ver, criar uma expertise de onde você está aplicando, como está aplicando e por que está aplicando, certo? E quanto mais diluído, ela se torna mais segura de uma obliteração arterial venosa. Então, aquilo que eu falo, né, nesses 8 meses, 14, 15, 16 meses que você faz, uma ou duas aplicações, ela vai dar uma melhora, né, gradual, certo? Não é aquela imediata. Imediata você vai ter quando você usar ela pura, você colocando nos pontos de sustentação. Ok. Mas a pele, nesse ponto de sustentação, você vai ter um preenchimento, uma ação de preenchimento. Você não vai ter uma ação imediata de bioestimulação. Essa ação de bioestimulação que vem com o tempo, ela vai melhorar totalmente essa qualidade, sustentação, essa malha dérmica que eu falei, né, que é a sustentação total, né, do paciente em relação ao colágeno, que é o colágeno tipo 1, que é o mais importante que a gente pode ter na nossa pele. Então, assim, ela é segura, certo? Uma coisa que tem que tomar cuidado, né? Nódulos, você não pode fazer uma aplicação, você fez um pertuito, você fez uma técnica fanning, né? Sempre para um pouco antes desse pertuito. Primeira sequência, né? A primeira passada que você faz, você vai até o final. Extravasou um pouquinho, a segunda você não vai, a terceira também não, a quarta também não, a quinta também não. Por quê? Se você fizer uma sobrecarga de material ali, uma deposição maior de partículas de hidroxiapatita ali naquela região, você pode ter um nódulo naquela região e você não vai conseguir dissolver. Então, muito cuidado na técnica Fanning com um pertuite só, de respeitar o extravasamento na primeira
né, no primeiro ciclo, e as outras perfurações você parar um pouco antes do pertuito. Eventos adversos, certo? Eu já vi, um caso, tem um artigo, né, que eu coloco nas minhas aulas, né, nas pós-graduações, que é uma necrose até de palato, colocado com hidroxiapatita, só que é aquela coisa, não tem reversibilidade, tá? E os mitos e verdades. Calcifica no tecido? Não. Não calcifica, isso a minha pesquisa falou muito bem. Ela induz uma modificação da parte óssea, né, não do osso em si, né, dos fibroblastos, uma diferenciação que vai melhorar essa ação em cima da matriz extracelular, certo? Ela vai ter uma remodelação, uma regeneração, certo? Pela osteopontina, e pela osteocalcina ela vai ter um estímulo profundo, com aumento nos planos profundos, tá? Não é que vai ter uma calcificação. Não tem antídoto? Não tem mesmo, né? Então, assim, uma obliteração com hidroxiapatita, você vai acabar usando mil, né, maneiras de tentar diminuir essa obliteração, até a própria hialuronidase e mais outros produtos você vai conseguir fazer, né? Migra, não é que esteja não migra, não é um PMA, que o PMA tem aquela migração, não, você pode trabalhar tranquilamente, né? E o lifting, né, ele não é que ele tem efeito superior, né? Ele vai durar mais, porque o ácido hialurônico ele vai perder logo aquele ar de sustentação, e a hidroxiapatia não, ela vai estimular, então ela vai estar estimulando aquele tecido com aumento da espessura dérmica, como vocês viram nos slides anteriores, e vai provocar esse efeito lifting. A evidência científica delas tem milhares de artigos, né? Então, assim, muito mais que esses 150 artigos publicados, eu acho que em revistas indexadas, né, eu fiz uma pesquisa enorme só do meu tema, eu achei mais de 50 e poucos artigos sobre o tema que eu fiz a pesquisa, que eu fiz o trabalho, né, e assim, aí eu filtrei, né, porque a gente tem os viés de patrocínio, tudo, e assim, tem muito trabalho, trabalhos a longo prazo, né, e trabalhos com pesquisadores sérios, né, isso que é o mais importante. Não os achismos, que isso tem publicações, a gente acha isso à torta direita, achismos de concentrações, de misturas, disso mais. Então, você acha que aquilo é legal? Vamos pesquisar. Será que isso aí funciona? Qual a evidência científica disso aí? Poxa, o que nós temos que a gente pode fazer, né? O que apresenta isso de bom no mercado? Então, segurança, baixa taxa de aplicação, eficácia, isso demais. Versátil, ela pode ser bioestimuladora ou volumizadora. Durabilidade, espetacular. E no final do tratamento, você vai ver o resultado na pele. Você vai ver essa pele do teu paciente, mas muito melhorada mesmo. Vamos lá. Os nódulos, como eu falei, né? Tomar cuidado com os nódulos, né? Então, você pode trabalhar com corticoide, Triancil, você pode colocar em pequenas doses, com hialuronidase também, para tentar ajudar nessa hidrólise desse gel carreador, tentar dissolver um pouco isso. Excesso, tomar cuidado, massagem imediata. Você viu que colocou, né, formou um nódulo imediato, vai lá e massageia. Você pode até botar um pouquinho de soro puro para você tentar diluir um pouco mais aquela concentração para você tirar esse nódulo, tá? Eventos vasculares, tomar cuidado, né? Então, viu que você pode, né, começou a dar aquela parte isquêmica, para na hora, vamos atuar, vamos, pega a mão desse paciente e leva para resolver isso aí, né? Edemas, pode dar, eu tenho mais edema com ácido hialurônico do que propriamente com a hidroxiapatita, certo? E corticoide, o paciente nunca quer tomar, né? Mas de vez em quando é bom, né? Lábio é muito bom usar. Não é que eu vou usar a hidroxiapatita em lábio, né? Mas lábio, por segurança, é bom até passar um corticoide. E os cuidados pré e pós, que são os todos, né? Então, evitar anti-inflamatório, suspender certas coisas que são, como posso falar, vasodilatadores, né? Por causa, para não provocar hematoma e várias coisas, certo? Herpes, entrar com parte profilática,
pós-procedimento, evitar a exposição, todas aquelas coisas que a gente faz com qualquer procedimento injetável no rosto do paciente. Orientar o paciente, né, tomar muito cuidado com essa expectativa, certo? Então, assim, ver, né, não é que vou botar hidroxiapatita vai virar Angelina Jolie de um dia para o outro, né? Então, tem que tomar muito cuidado nessa expectativa do paciente, né? Falar dos eventos esperados, edema, muitas coisas, pode dar um hematoma, certo? E dor, sim, palidez, aí já se começa a ficar um pouco preocupação, alteração de cor, então edema, contaminação, sempre em cima de uma pele limpa, né, asséptica, sempre tomar cuidado com isso. Sessões de intervalos, certo? Volumizador, uma sessão, um retoque muito difícil, né? Uma bioestimulação. Eu trabalho com uma sessão agora, outra daqui a 90 dias, tá? Eu trabalho com 90 dias de espera entre um e o outro. Eu acho melhor que você vai estar começando uma transição do colágeno 3 para o colágeno 1 e vou reativar essa ponte de colágeno tipo 3. Então, 90 dias eu acho ideal, entre 60 a 90 dias. Não deixar mais do que isso. A escolha da marca, temos que ver a concentração, certo? Gel carreador, tamanho. Então, isso aí você precisa estudar muitas das marcas. Só que, assim, na literatura não tem as outras marcas. Praticamente a literatura só fala de Radiesse. Então, um dos problemas grandes do meu trabalho foi que eu não tinha literatura sobre os outros produtos. Então, eu tive que criar uma literatura desses produtos para a gente poder fazer os comparativos. E esse é o meu trabalho, né? Trihidroxi, análise biomimética e eficácia comparativa de formulações de hidroxiapatita de cálcio, para o meu doutorado. Então, assim, eu usei uma metodologia de pesquisa simples, né? Que me dá resultado, certo? Que eu trabalhei com fibroblastos murinos, que é de ratos, tá? Que eles dão uma ação e uma reação de resposta, de proliferação celular, de viabilidade celular e de formação de colágenos espetaculares, né? Tranquilo, compatível, assim, não compatível, né? Mas assim, ela mostra bem a reação que esse produto vai dar em relação ao fibroblasto humano. E aquilo que eu falei, a osteocalcina e a osteopontina lá no final, que ele é muito importante porque ele vai ajudar na composição da melhora dessa matriz extracelular. Os resultados experimentais, né, então viabilidade celular, proliferação celular, expressão gênica, né, expressão gênica com o PCR, que foi feita, então colágeno tipo 1 e 3, que eu pesquisei, e a osteocalcina e a osteopontina. Proliferação celular, para a gente ver se essa composição do produto ele vai proliferar esse fibroblasto ou não, ou ele vai ter uma ação tóxica, certo? E a viabilidade também. A probabilidade a gente vê se ele vai ou não formar novas células nesse tecido. Então, as considerações laboratoriais, eu falei, não posso botar as marcas, tá? Então, a formulação C foi superior, certo? Viabilidade e proliferação celular significativamente maiores, indicando melhor biocompatibilidade, estímulo elevado da produção de colágeno 1 em 3, fundamentais para a reestruturação da matriz, aumento expressivo na expressão de osteocalcina e osteopontina, que são biomarcadores associados à mineralização e regeneração tecidual. Poxa, mas é de osso? Ele tem uma ação em cima do fibroblasto, tá? Então, das três marcas, né, essa característica da formulação C, né, possui propriedades biomiméticas superiores. Provavelmente relacionado à sua regularidade de células, o gel carreador sem citoxicidade e inerte, então provavelmente muito por isso aí. Implicações das clínicas dos resultados, na formulação que a C que é a melhor, protocolo com foco em estimulação e regeneração tecidual avançada, ideal para casos que requerem estímulo significativo de colágeno, estruturação da matriz extracelular, formulação A e B, desempenho intermediário e pode ser escolhidas para objetivos específicos. Qual é o específico? Diluição alta, ela é citotóxica, A e B. Ela em altas concentrações, ela se torna citotóxica. Ou seja, você vai injetar, não é que vai necrosar, mas você não vai ter o resultado esperado de uma biocompatibilidade
e do metabolismo celular em relação a isso aí. Conclusões, perspectivas futuras da minha pesquisa, né? A C demonstrou superioridade significativa em todos os parâmetros. Foi uma coisa assim absurda, né? Em todos os parâmetros, as 6 pesquisas com as concentrações. Então, foram 6 pesquisas com 3 tempos de coleta dessa amostra e com 5 tipos de concentração. Ou seja, foi um trabalho muito grande. Foram 4 anos trabalhando nesse projeto. E é mais ou menos isso. Então, você vê a formulação C, né, esse gráfico maior, como ela teve uma viabilidade melhor, ela teve uma proliferação celular bem melhor, colágeno 1, colágeno 3, a produção, calcina e osteopontina. A formulação B, que eu achei intermediária, que essa eu recomendo para aplicações diluídas, não pontuais, não usaria ela pura, porque ela pura ela vai ter uma citoxicidade, ou seja, ela não vai ter o estímulo dérmico, ela vai ter um fator de preenchimento, mas não de estímulo. E a formulação B, eu acho que ela tem que ser complementada com outros produtos para ter uma ação boa de indução de colágeno, né? Então, para a gente acabar, né? Então, a composição ela é uma microsfera de hidroxiapatita em gel carreador, a maioria 30%, segura, mecanismo dupla ação, que eu falei ela, tem uma ação de preenchimento imediato e bioestimulação, indicações, volumização, controle lift, melhora da qualidade da pele, versátil, porque ela pode usar pura ou diluída, certo? Ou agulha ou cânula, e resultados imediatos, volumização e progressivos com duração de 12 a 18 meses. E esse é o agradecimento, pessoal, que eu faço para vocês, aí meu contato, né, meu Instagram, o e-mail, se quiser falar comigo, eu estou para colocar um curso agora só de hidroxiapatita aqui em São Paulo, e eu fico aberto aí a perguntas, ao que vocês precisarem, eu estou aí com vocês para colaborar com o progresso do conhecimento de todos.